E aí, galerosa? Mais uma terça, mais uma aulinha de química, porque quarentena sim, sem conhecimento não. Então vamos para a parte 2 de soluções químicas. Vimos na aula passada o coeficiente de solubilidade, assim bem por cima, que a gente estava vendo soluções saturada, insaturada e supersaturada. Hoje nós vamos ver o que é esse coeficiente de solubilidade e vamos analisar gráficos. Sim, muito legal. Então vamos lá. Coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver no solvente a uma dada temperatura. Ou seja, a cada temperatura eu posso dissolver uma certa quantidade. Então vamos supor que a 100 graus Celsius eu consiga dissolver 30 gramas. A 200 graus Celsius eu consigo dissolver, teoricamente, o dobro, 60 gramas. E assim por diante. Então, o coeficiente depende da solubilidade, ok? Ai, gota, bate minha mão. E o coeficiente de solubilidade é sempre, quando a gente analisa assim o gráfico, é sempre para 100 gramas de solvente, que no caso é a água. Então, quando eu digo assim, o coeficiente do KNO3 em 10 graus Celsius é 15. Aí é 15 gramas para 100 gramas de água. Com isso, a gente consegue fazer alguns cálculos para descobrir, por exemplo, se em 100 gramas de água eu consigo dissolver esta quantidade, e se eu colocar tanta grama de água? Quanto que eu vou conseguir dissolver? E assim a gente vai realizar regras de 3 para descobrir quanto que eu consigo dissolver. Beleza? Vamos ver aí um exemplo. Qual a quantidade de KNO3, que é o nitrato de potássio, NO3, nitrato K, potássio, que conseguimos dissolver em 230 gramas de água a 40 graus Celsius? Então, não vou fazer nenhum cálculo com a temperatura. A temperatura é apenas para a gente identificar o valor. Então, para a gente descobrir esse valor aí padrão, que é o coeficiente de solubilidade, eu preciso primeiro descobrir o padrão para poder fazer meu pai. Para poder fazer o cálculo, aí a gente vai seguir aqui estes 5 passos que eu elaborei. Então, primeiro, identificar a curva da substância em questão. Então, ó, esse gráfico tem KNO3, K2CRO4, NaCl, Ce2SO4, 3. Então, eu quero KNO3. Então, vou ver onde é que ele tá. Ah, achou! Então, a curva do KNO3 é o vermelhinho. Vocês estão vendo que é colorido? Dá pra ver, né? Então, aqui é vermelho. Então, eu vou só olhar a curva vermelha. Pronto, identifiquei a curva. Identificar a temperatura mencionada. Então, 40 graus Celsius. Aí, identifiquei a temperatura. Eu quero esta aqui. Relacionar temperatura e coeficiente. Então, ó, eu vou aqui no 40, vou subir até tocar na curva da substância que eu quero. Se eu quero KNO3, então eu vou subir até tocar no KNO3. Depois que eu fizer isso, eu vou ver qual é o valor correspondente ao eixo Y, porque aqui na temperatura é o eixo X e aqui em cima é o eixo Y. Oswaldinho, sou top. Então, ó, de 40, aí subi aqui, ó, toquei na curva vermelha e agora eu vou ver aqui. Ai, meu pai, cadê? Aqui. E agora eu vou ver. Pá. Quase 80. Não é exatamente 80, vamos dizer que é 85. Às vezes, por exemplo, se for uma questão de vestibular, é lógico que o seu tracejado vai dar certinho, para você não ter problema. Aqui é porque eu coloquei uma coisa aleatória e nem percebi, né? Então, aqui, não deu exatamente 80, deu um pouco mais de 80. Aí eu não sei quanto que é, mas aí eu vou dizer que deu 85, beleza? Então, descobri que era 85, que é obter o valor padrão, que é fixo. Então, eu sei que é 85. Fazer regra de 3. Só que lembram que esse 85 é para quantos de água? 100 gramas. Aí, agora sim, nós vamos fazer a regra de 3.
Oh, no. Então, vamos para o cálculo. Então, eu descobri que o valor aqui era 85. 85 cabe em 100 gramas de água. Então, 100 gramas. Quanto que eu vou em 230 gramas de água? Então, vê, água abaixo de água, certo? Então, 100 vezes x, 100x. 85 vezes 230, 19.550. Tá multiplicando, passa dividindo, então 19.550 dividido por 100, 195,5. Vamos para mais um exemplo, que eu já tô facinha nos exemplos. Qual a quantidade de água que é capaz de dissolver 90 gramas de NaCl? Então, a gente primeiro precisa... Ops, pronto, focou. A gente precisa descobrir o valor padrão. Para descobrir o padrão, aí eu preciso ver, ó, a substância que ele tá falando é NaCl. Então, eu vou para a curva, ó, amarela. A temperatura, 40 graus Celsius. Então, ó, 40 graus Celsius. E vou até o tracejado amarelo. Aí, depois eu vou ver quanto que corresponde. 40. Então, ó, tem que ter cuidado, porque esse 40 aí que a gente obteve não é da temperatura, tá? A temperatura é para eu saber qual é o valor do eixo X, no caso, o coeficiente de solubilidade, ok? Então, eu obtive 40 aqui, foi pura coincidência. Mas aqui, ó, no exemplo anterior, a gente viu que a temperatura era 40, só que deu 85. Certo? Então, não confunda aí o valor que eu vou usar, não é o valor da temperatura. No cálculo, a gente não usa a temperatura, ok? Tá. Então, 40 gramas tá para quanto? Sempre o valor do gráfico é para 100 gramas de água. Eu quero saber, ó, qual a quantidade de água. Então, abaixo de água, eu vou colocar X. No outro, eu não queria saber o de água, eu queria saber o de KNO3. Então, abaixo do valor de água, eu tinha outro valor de água e coloquei. Só que aqui eu não tenho, então eu vou colocar X. Descobri que o valor... Oxente, eu tô doida. Tá certo, eu tô doida mesmo. Descobri que aqui o valor fixo é 40 em 100 e aqui no enunciado, ó, 90 gramas. Então, aqui 90 vai estar em X de água. 100 vezes 90, 9.000. 40 vezes X... 40. 9.000 dividido por 40, 225 gramas de água, porque eu quero saber da água, beleza? Então, assim, não é difícil, tá? Só tem que prestar atenção no gráfico. Se você não entendeu, então assiste de novo. Vê mais exemplos no YouTube. Tem um montão de aula no YouTube. Eu gosto de fazer aula, primeiro porque vocês já estão acostumados com a minha voz, com o jeito que eu explico as coisas. Segundo, porque se eu colocar um link de aula qualquer, não qualquer, né, mas de outra pessoa, eu sinto que eu não tô trabalhando, que eu não tô dando minha aula, não tô criticando ninguém, certo? É só eu mesma. Hoje eu não tava muito legal, tava muito bem, tô gravando essa aula, já vai dar meia-noite, 1h da manhã, porque eu enrolei o dia inteiro pra gravar, porque eu não tava muito legal. Mas aí eu já tô super animada gravando aula. Por quê? Porque eu gosto mesmo de fazer esse bagulho. Capite? Então, se você não entendeu, para o seu próprio bem, meu anjo. Então, assiste de novo, olha mais vídeos no YouTube que talvez um outro professor explique de uma outra forma, que você consiga entender melhor. Vejam exercícios resolvidos no Google. Então, vocês têm aí ferramentas que podem ajudar vocês, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre densidade. O que faz as coisas afundarem ou boiarem? É óbvio que é a densidade. Quando a gente tem um corpo que boia, então quer dizer que esse corpo é menos denso, é mais leve. Geralmente a gente faz esses testes com água, mas a gente pode fazer com qualquer outro líquido. Eu vou deixar um link para vocês em Química Experimental, que é de um joguinho do Afunda ou Boia. Aí vocês joguem para vocês brincarem e aprenderem também, tá bom? Então, quando é mais leve, menos denso, flutua. Quando tem a mesma densidade que o líquido,
Então, vai ficar metade para cima, metade para baixo, ou não vai ficar totalmente afundado, vai ficar assim no meio. Então, quer dizer que tem a mesma densidade. E quando o corpo fica todo lá embaixo, ele afunda. Então, é porque ele é mais denso que o líquido, então ele é mais pesado. A densidade nada mais é do que uma relação entre a massa e o volume do material. Então, a densidade a gente pode calcular como massa sobre volume. A unidade da massa é sempre em gramas e a unidade do volume é sempre em ml. A gente também pode encontrar em centímetros cúbicos, que é o cm elevado a 3. Só que cm elevado a 3 é igual a ml, tá? 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, tanto faz eu usar ml ou centímetros cúbicos. Vamos ver um exemplo. Qual a massa de um material com densidade igual a 2 gramas por ml e ocupa um espaço de 4 litros? Então, às vezes ele não vai dizer, a densidade é tal, ele vai dar só o valor, tem 2 gramas por ml. Se tem duas unidades juntas, grama barra ml, eu sei que é a densidade. Se tem só uma unidade, se for L ou ml, é volume. Se tem gramas ou quilo, é massa. Então, vamos para os nossos dados. Eu tenho a densidade que é 2, o volume é 4 litros. Só que a gente acabou de ver que a unidade correta da densidade, o volume tem que ser em ml. Então, eu vou multiplicar por 1.000, que vai dar 4.000 ml. E qual é a massa? Só jogar agora tudo na fórmula. Então, no lugar do D, coloco 2, M é o que eu quero saber. No lugar do V, 4.000. Multiplica cruzando, 4.000 vezes 2, 8.000 gramas. Vamos para mais um. Qual a densidade de um material com 300 gramas e ocupa um espaço de 6 litros? Então, aí ele não disse quem era massa e quem era volume. E ele quer a densidade. Qual a densidade? Então, vamos para os dados. O volume está em litros. Geralmente, eles dão em litros, que é para a gente ter o trabalho de transformar. Então, multiplicando por 1.000, dá 6.000. E a massa é 300. Agora, é só a gente substituir. 300 dividido por 6.000, 0,05 gramas. A água tem densidade igual a 1. Se eu pegasse esse material aí... A massa não, a densidade é 0,05 gramas por ml. Se eu pegar esse material com essa densidade, ele vai afundar, boiar ou ficar no meio do líquido da água. Então, ele vai flutuar porque a densidade dele é menor que 1. Então, é mais leve. Vamos ver agora a densidade de uma solução, porque no slide anterior nós vimos a densidade de um material. Só que a gente está trabalhando com densidade de solução, que é uma mistura, é a junção de coisas. Então, por exemplo, uma medalha de bronze. O bronze é uma solução sólida, que é uma liga metálica. Então, eu vou pegar um pouco de cobre e um pouco de estanho, vou juntar e vou formar o bronze. Para a gente calcular a densidade de uma solução, eu preciso saber qual é a porcentagem de cada elemento no meu material. Por exemplo, essa minha medalha, ela é feita de quanto de cobre? Quanto de estanho? É meio a meio? Quem é que tem mais? Quem é que tem menos? Entende? E para a gente calcular a densidade, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, a densidade do primeiro componente vezes a porcentagem desse componente mais a densidade do segundo vezes a porcentagem do segundo componente. Se tiverem 3 componentes, então, mais a densidade do terceiro vezes a porcentagem do terceiro. E assim sucessivamente, certo? Então, a densidade vezes a porcentagem. E no final, eu vou dividir por 100, porque eu não quero a densidade em porcentagem. Então, eu preciso retirar a porcentagem. Se você quiser retirar antes, beleza. Só que eu acho muito mais fácil trabalhar, tipo, com 40 do que 0,4, tá? Então, é melhor usar a fórmula, assim, eu aconselho usar a fórmula, porque eu acho muito mais prático. E no final, divide por 100, que é uma divisão simples, porque é só andar as casas decimais. Então, vamos lá. A densidade do cobre é 8,96 gramas por ml. E eu tô supondo que essa minha medalha, muito linda aí do Pelé, ela é feita de 60% de cobre. O estanho, que é o SN, é 7,3 gramas por ml. Eu não disse quanto que era a porcentagem do estanho, mas tem como eu descobrir por quê? Porque o máximo de porcentagem é 100. Se o cobre já é 60%, o estanho é
40%. Então, é só substituir na fórmula. Então, o valor do cobre, da densidade do cobre, 8,96, vezes a porcentagem do cobre, 60, mais a densidade do estanho, 7,3, vezes a quantidade de estanho, 40, dividido por 100, que dá tudo isso aí dividido por 100. Então, a densidade da medalha, aqui no finalzinho, é 8,296. Preciso usar isso tudo? Não, eu poderia colocar 8,3, porque aí eu arredondaria. Aqui nesse caso, 8,96. Se for uma questão de vestibular, eu posso usar 9 gramas por ml. Eu coloquei aqui bem detalhado, porque a gente tá em casa, tá vendo as coisinhas tudo, mas aí também não precisa usar exatamente assim, a gente pode ir arredondando para facilitar os nossos cálculos. Para finalizar, vamos para mais um exemplo. O Mar Morto, ele é feito de água e sal, uma grande quantidade de água e uma certa quantidade de sal. Vamos supor que a quantidade de sal seja 30%. A de água vai ser quanto? 70%. Aí eu tenho a densidade da água e a densidade do sal, então é só colocar na fórmula. A densidade da água, 1, a porcentagem da água, 70. A densidade do sal, 2,16. A porcentagem do sal, 30. Dividido por 100. Então, a densidade desse meu Mar Morto, que eu disse que tinha 30% de sal, é 1,348 gramas por ml. A gente pode arredondar tudo isso para 1,4 gramas por ml, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e é isso aí.